Olá, meus queridos, tudo bom? Muito prazer falar com vocês neste domingo, tá bom? Estamos aí, começamos uma nova jornada, esse mês de agosto. Deus no centro da nossa mente. Esse é o nosso tema deste mês, tá bom? Porque nós estamos falando sobre Deus no centro da nossa vida. Por isso que temos usado o verso bíblico que fala sobre buscar primeiro o reino de Deus, tá ok? Muito bem. Hoje eu quero falar para vocês, nosso segundo domingo, tá? Eu quero falar sobre uma mente protegida na batalha espiritual, tá bom? Vamos ter uma oração e aí nós vamos meditar neste momento aqui, tá ok? Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra. Te agradecemos pelo Teu cuidado, te agradecemos pelo Teu suprimento para as nossas vidas. Muito obrigado pelo cuidado, Pai, que o Senhor tem tido em cada um de nós. Passamos por lutas, não é fácil viver neste mundo, ó Deus, um mundo tão perverso, um mundo tão inimigo, ó Deus, de Ti, da Tua obra. Por isso, ó Pai, que nós continuamos rogando que o Senhor continue atuando nas nossas vidas, para que a nossa vida, de alguma forma, Senhor, seja uma luz para aqueles que estão em trevas, para aqueles que ainda não conhecem a verdade da Tua Palavra. Fala conosco nesse instante, através desse estudo, através desta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então, firme e forte. Eu quero ler uma passagem de 2 Coríntios capítulo 10, versos de 3 a 5, tá bom? E o tema de hoje é uma mente protegida na batalha espiritual, tá ok? 2 Coríntios capítulo 10, versos de 3 a 5 diz o seguinte: porque embora andando na carne, ou seja, andando fisicamente, materialmente nesse mundo, né? Ele diz, não militamos segundo a carne, ou seja, nós não lutamos só segundo a carne, tá? Por quê? Porque existe uma guerra, existe uma luta espiritual. Por isso que ele diz, nós não guerreamos só segundo a carne, tá bom? Porque as armas da nossa milícia, as nossas armas espirituais, diz aqui o texto, eles não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, tá? Ou seja, as nossas armas são espirituais e elas lutam contra as fortalezas da mentira. Eles anulam sofismas. Sofismas aqui é o sentido de argumento falso que induz ao erro. Eu vou explicar mais para frente sobre o que é isso. E as nossas armas espirituais, elas também derrotam, lutam contra toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aí ele diz, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vou explicar muito bem esse trechinho, que ele é muito importante. Então eu espero que vocês tenham entendido já as palavras de Paulo aqui em 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 5. Tá bom? Bom, na mensagem do domingo passado, nós aprendemos que Deus deseja transformar nossa mente através da sua palavra. Isso que nós tratamos na mensagem da semana passada, lá no domingo na igreja. Tá bom? E hoje, então, a gente vai um passo adiante. Por isso que eu quero falar sobre uma mente renovada. Ela precisa ser protegida, tá bom? Gente, nós vivemos em uma guerra invisível. Por isso que Paulo falou que a nossa luta não é carnal, tá? Eu diria que as maiores batalhas da vida nem sempre acontecem ao nosso redor fisicamente, mas acontece dentro de nós. Acontece aqui, ó, dentro da nossa mente, tá bom?
Antes que Satanás ataque nossas atitudes, ele procura influenciar nossos pensamentos. Antes da nossa queda moral, há uma queda na maneira de pensar. Antes da derrota espiritual, há uma batalha intelectual, há uma batalha emocional. Por isso que Paulo afirma que a nossa luta envolve enfrentar verdadeiras fortalezas. Tá? A nossa luta é enfrentar estes argumentos falsos. A nossa luta envolve lutar com estes pensamentos que ficam aqui, girando em nossa cabeça. O inimigo sabe, gente, que uma mente dominada por mentiras dificilmente experimentará a liberdade da verdade. E é por isso que o campo de batalha da vida cristã é, muitas vezes, na nossa mente. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta aos 2 Coríntios, ele escreveu num período de intenso conflito naquela época. Pelo menos para a igreja, havia falsos mestres que haviam chegado até a igreja. E eles questionavam a autoridade apostólica de Paulo, eles questionavam a integridade de Paulo e eles questionavam a mensagem de Paulo. E esses indivíduos, eles utilizavam discursos sofisticados, inteligentes, e eles traziam uma filosofia humana para tentar enfraquecer o evangelho. E Paulo então responde dizendo para eles o seguinte: a guerra que travamos não é contra pessoas, é contra sistemas de pensamento que se levantam contra Deus. Essa é, em outras palavras, um pequeno resumo do que Paulo tem em mente quando escreve a sua carta. Paulo está falando que a batalha espiritual começa onde? Nas nossas ideias. Ok? Bom, quais lições podemos extrair sobre a proteção de nossa mente na batalha espiritual? Que lições que nós vamos tirar desta passagem que Paulo mencionou para nós? Eu separei 3 lições, tá? Então vamos lá. Primeira, uma mente protegida, ela reconhece que a batalha ela é espiritual. Por isso que o verso diz: embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, embora vivemos neste mundo físico, a nossa luta não é física, a nossa luta é mental, a nossa luta ela é espiritual, tá? Então, vivemos em um mundo físico, mas existe uma dimensão espiritual influenciando nossa caminhada. E Paulo não está dizendo que há um demônio por trás de cada problema, não é isso que ele está dizendo. Mas ele ensina que a vida cristã envolve uma guerra entre a verdade de Deus e tudo aquilo que se opõe ao seu conhecimento. É isso que Paulo está dizendo. Em Efésios capítulo 6, verso 12, ele já falava que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Em 1 Pedro 5,8, Pedro diz: o vosso adversário é o diabo. Por isso que a maior estratégia do inimigo não é aparecer para nós não, mas é nos convencer das suas mentiras. É convencer as pessoas das mentiras que são espalhadas. Ele fez isso com Eva. Ele começou com uma pergunta, depois ele apresentou uma ideia. A queda começou na mente de Eva. Tem uma ilustração muito interessante que diz que num castelo, tá? Nenhum castelo ele é conquistado primeiro pelos portões. Você vai derrubar os portões para você entrar no castelo. Não. Primeiro, o inimigo ele vai procurar uma pequena brecha. E dessa pequena brecha ele vai entrar no castelo. Gente, assim é conosco.
Pequenas mentiras aceitas tornam-se grandes fortalezas. E estas fortalezas, elas se munem de proteção e a gente então não consegue derrubar aquela mentira. Gente, toda batalha espiritual começa com uma pergunta: quem está influenciando minha maneira de pensar? Ela começa aí. E na medida com que nós vamos acreditando nessas mentiras, essas mentiras se tornam em grandes fortalezas a serem derrubadas, tá bom? Então a primeira lição, tá, é que uma mente protegida, ela reconhece que a batalha ela é espiritual e não física, tá bom? Segunda lição: uma mente protegida, ela derruba as fortalezas da mentira. O texto que nós lemos diz: destruindo fortalezas, anulando sofismas. É isso que o texto diz para nós. A palavra grega para fortalezas era utilizada para descrever fortalezas militares, muralhas, castelos protegidos. E Paulo diz que as mentiras, elas estão muito bem protegidas. É isso que Paulo fala. Além de fortaleza, a outra palavra também usada por Paulo é a palavra sofismas. A palavra sofisma significa raciocínios, significa argumentos falsos que induzem ao erro. São pensamentos elaborados, são formas de pensar. Por isso, meu irmão, preste atenção. Nem todo pensamento é verdadeiro apenas porque parece lógico. Cuidado! Há raciocínios que afastam o homem de Deus. Espiritualmente, estas duas palavras, fortalezas e sofismas, elas representam estruturas de pensamento profundamente enraizadas dentro da gente. Impressionante. Nós até podemos dizer que são padrões mentais construídos dentro de nós por meio de mentiras, de traumas, de pecados, de orgulho e até de falsas crenças. Essas fortalezas dentro de nós, que são mentiras, são pensamentos repetidos tantas vezes que passam a parecer verdade. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho encontrado pessoas que falam assim: eu não sou capaz. Engraçado, né? Quem disse que a pessoa não é capaz? Mas parece que aquilo está dentro dela. Tenho ouvido pessoas falar assim: Deus não me ama. Como é que Deus não nos ama? Então é interessante que essas mentiras, elas vão entrando dentro da gente e vão nos sabotando, né? Então são esses pensamentos de que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu nunca vou mudar, eu nunca vou conseguir. São pensamentos que estão ali, dentro da nossa mente e que vão construindo um argumento falso. E a gente vai acreditando nesse argumento. E aí, meus queridos, a mentira, ela vai sendo enraizada dentro de nós. Eu fico impressionado naquele exemplo dos 12 espias. Vocês se lembram da história dos 12 espias? Interessante que 10 desses espias, eles falaram assim: nós somos como gafanhotos. Interessante, somos gafanhotos. Dentro deles, eles se viam muito pequeno. E esta mentira estava dentro deles. Esta mentira era uma fortaleza dentro deles que impedia que a verdade entrasse nos seus corações, né?
Mas aí tinha 2 outros homens que não se viam como gafanhotos, Josué e Calebe. Eles se enxergaram a terra de um modo diferente. Sabe por quê? Porque eles tinham uma mente que pensava diferente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as muitas mentiras que nós acreditamos sobre nós mesmos. Acreditamos nessas mentiras e essas mentiras, elas atrapalham a nossa vida, atrapalham a nossa maneira de ser. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e o quê? E a verdade vos libertará. Efésios capítulo 4, versos 22 a 24 diz que nós precisamos ser renovados no espírito da nossa mente. Então pense sobre isso. Tem uma ilustração que contam que é muito interessante. Tenta imaginar uma janela de vidro suja. Então quando você olha para aquela janela e você está olhando a paisagem, você vê a paisagem suja, porque o vidro está sujo. Por isso que o problema não está na paisagem, o problema está no vidro sujo. Quando você limpa o vidro, a paisagem passa a ser diferente. Ou seja, a realidade da paisagem aparece. Mas enquanto eu estou olhando pelo vidro sujo, eu estou vendo a imagem do outro lado, a imagem deturpada. Gente, assim também acontece com a nossa mente. A palavra de Deus precisa limpar as lentes pelas quais enxergamos a vida. Quais mentiras você acreditou durante anos sobre você e sobre Deus? Outro dia, uma pessoa falou assim que tinha muito medo de ser castigado por Deus. Gente, parece que Deus está com uma varinha e batendo em todo mundo. As pessoas não conseguem perceber que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Não estou dizendo que Deus não disciplina os seus filhos, mas castigá-los com uma varinha e bater o tempo todo neles, gente, isso é uma mentira. Talvez Deus queira destruir hoje uma destas fortalezas lá dentro de você que você construiu ao longo de décadas. Tá bom? Pensa sobre isso. A última lição que aprendemos é que uma mente protegida, ela submete cada pensamento a Cristo. Por isso que o verso diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa expressão, levando cativo, é uma palavra só no grego, tá? Aqui também é um termo militar. E esse termo, preste atenção, significa capturar um inimigo vivo. Tá bom? Então, Paulo está nos ensinando que nós devemos capturar esses pensamentos vivos, que são mentiras, e nós temos que levá-los a Cristo. Veja que Paulo não diz controle alguns pensamentos, mas ele diz leve vivo estes pensamentos que são mentiras, que são traumas. Leve estes pensamentos para quem? Para Deus. Cada pensamento deve passar por uma inspeção antes de ser aceito por nós. Talvez você tenha que perguntar o seguinte: será que esse pensamento glorifica a Deus? Será que está de acordo com a palavra? Será que esse meu pensamento produz vida? Será que esse meu pensamento honra a Cristo? É isso que a gente tem que perguntar. Porque se a resposta for não, esse pensamento deve ser capturado, vivo, e deve ser levado a Cristo, ou seja, deve ser rejeitado. Gente, vamos lembrar de Jesus no deserto. Satanás apresentou pensamentos, não foi? E Jesus respondeu com a palavra. Jesus nunca discutiu baseado em emoções, mas ele sempre respondeu: está escrito.
Paulo escreveu em Filipenses 4:8 que diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Lembra? Falamos sobre isso semana passada. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isaías capítulo 26, verso 3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça. Você não pode impedir isso. Mas você pode impedir que ele faça um ninho nela. Vou repetir. Martinho Lutero falava isso. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça. Mas você pode impedir que esse pássaro faça ninho na sua cabeça. Pensamentos vêm. Todos nós somos tentados. O problema não é o pensamento chegar, é permitir que ele permaneça em nós. Nem todo pensamento merece hospedagem. Alguns precisam ser expulsos imediatamente pela palavra de Deus. Vamos concluir, vamos fechar? A batalha espiritual acontece diariamente. Nossa mente é um campo de guerra. Todos os dias recebemos pensamentos. Uns vêm de Deus, outros nascem dessa nossa natureza e outros refletem a própria influência do mundo. Cabe ao cristão discernir e escolher. A mente protegida, ela reconhece a batalha, ela derruba estas fortalezas e ela leva cada pensamento à obediência de Cristo. É isso que eu quero deixar para vocês neste domingo. Pense e reflita sobre isso. Forte abraço. Um grande beijo no coração. Tchau.